e a bênção. Ajuda os teus servos, meu Pai, e faça o que a gente não pode fazer. Amém. Capítulo 13, versículo 22. Acharam, pessoal? A porta estreita. O que é uma porta estreita? É uma porta apertada. E nem todos querem pagar o preço de passar por essa porta apertada. Felizmente hoje as pessoas buscam de facilidade, como se no passo de mágica ela recebesse alguma coisa. É assim que funciona? Não se iluda, presta atenção no bispo, não se iluda. O que vem fácil vai embora o quê? Vai embora fácil. Não se iluda com isso. Não se iluda. O que vem fácil vai embora fácil. Então, você tem que entender o seguinte: é muito importante você colocar no coração que Deus é contigo. Que Deus é com quem? Exatamente. Deus é. As lutas são grandes, bicho? Muito grandes. Inevitáveis. Mas quando você aprende a passar pela porta estreita, Deus te honra. Por exemplo, hoje, sexta-feira, a pessoa começa um propósito e termina. Muito triste isso. A gente vê que a pessoa tem o potencial, a gente vê que a pessoa tem tudo para arrebentar, tudo para ser feliz, mas ela mesmo impede ela de ser feliz. Ela quer a bênção, mas não quer pagar o preço. Ela quer a bênção, mas não quer se esforçar. Ela quer de mão beijada. Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Se existe uma coisa que Deus tem, igreja, se chama princípios. E a Bíblia fala que o reino dos céus é alcançado pelo esforço. Se não houver um esforço, não tem a bênção. Se não houver uma entrega, não tem a bênção. Se não houver uma dedicação, não tem a bênção. Não se iluda. Ah, Deus é bonzinho, sim, Deus é bom. Mas Deus também é o quê? Ele é justiça. Deus é justiça. Não se iluda por isso não. Ah, porque Deus é gente não, Deus é bom. Mas Deus, tu acha que Ele vai ajudar quem se esforça? Quem passa pela porta estreita, quem faz sua parte? Ou você acha que ajudar quem não faz nada? Está dormindo agora em casa, poderia estar aqui na igreja. Você acha que Deus vai abençoar quem? Claro que é você que está aqui. Claro que é você que está aqui. Então Deus tem princípios. E Deus é justo. O homem valoriza o nosso esforço. Quem concorda com isso? Você pode se esforçar o que você quiser. O homem não está nem aí. Mas Deus sempre vai valorizar o seu esforço. Deus, igreja, é diferente do homem. Deus sempre vai te valorizar. Deus sempre vai querer ver seu melhor. Deus sempre vai querer sua vida andar, ver sua vida andar, sua vida progredir. Então, passe pela não se iluda não, meu irmão. Não vai na conversa de derrotado, não, meu irmão. Já tem um ditado popular que diz que é verídico? Time que está ganhando o quê? Não se mexe. Está vendo que está dando certo? Continua. Aí você fica trocando time, tu fica se afundando, irmão. Tua vida vai pro buraco. Eu tenho que provar nada para você, não. Você tem visto as bênçãos aí? Quem tem visto? Levante a mão. Você tem visto aí? Esses 8 meses que a gente está aqui, não é o bicho, não é Deus, mas Deus é com a gente. Isso aí você tem que reconhecer que Deus é com o nosso ministério. Quem tem visto tem bênção direto nessa igreja? Levanta a mão. É Deus que faz bênção. Mas você tem que reconhecer que Deus é com a gente. Isso é fato.
Você pode às vezes não concordar, mas você tem que dar o braço a você que Deus é da gente. Isso é fato. Mas o que Deus vê? Deus vê esforço. Deus vê esforço. E se não houver o esforço seu também, em vão vai ser o esforço de você. Por que alguns é abençoado e outros não? Porque uns pagam o preço, outros não querem pagar o preço. Uns se esforçam, outros não querem se esforçar. Não vem domingo da igreja. Já não é mais como era antes. Tem dado lugar ao cansaço ao invés de Deus. Aí depois não adianta reclamar, meu irmão. Como é que Deus vai abençoar uma pessoa que não é parte dela? Você pode ser bonzinho, olha para o bispo. Você pode fazer caridade. Você pode dar cesta básica para as pessoas. Você pode ser gente boa. Mas se você não se esforçar, sua vida não vai andar. Duas portas, uma larga e uma estreita. Bota um lado da outra. A pessoa vai querer amar. Então não vai ter que fazer esforço, não vai ter que fazer nada. Quem entende o bispo? Mas aí que está, a porta larga você não recebe nada, a porta estreita está do lado esperando. E quem está em busca da tua bênção, levanta a mão. O segredo é você passar na porta estreita. Volta como você era antes, irmão. Está escrito, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. É o que está acontecendo. As pessoas estão se esfriando. Aí a pessoa procura um monte de culpado para o esfriamento dela. Ah, a culpa é do pastor, a culpa é do bispo, a culpa é da obreira, a culpa é do irmãozinho do meu lado. A culpa é tua, porque você não vigiou a tua vida. Quem tem caixa d'água na tua casa, levanta a mão. Quer ver só um exemplo? Você usa, é igual esses dias eu estava usando água lá. Só que a caixa desvaziou, eu fiquei sem água. Só de madrugada a água mudou. Porque foi o tempo que deu para encher a caixa de água. E sobe devagarzinho, né? Você entende no vídeo? Já que não entende, levanta a mão. Assim é a tua vida espiritual. Você vai levando, olha para o bicho, empurrando com a barriga, faz um propósito, cumpre, vai empurrando com a barriga, só vem quando você quer, você não está nem aí, está relaxando. Aí a porta aperta para o teu lado, aí você vem correndo para a igreja. O que acontece aqui? Que pior, bicho, bora por mim, fiz um exame, apareceu isso aqui. Ah, bicho, bora por mim, ó, vai ser o julgamento lá do meu processo tal dia, está vendo que a coisa está dando errado. Aí ela volta para a igreja, né? Gente, pelo amor de Deus, você tem que esperar a coisa ficar ruim para você pegar firme novamente, sendo que você pode evitar isso tendo uma prevenção. Como assim uma prevenção? Você vindo na internet buscando a Deus, você está evitando esses problemas para a tua vida. Mas se você deixa de buscar a Deus, você está dando brecha para o diabo inventar. E depois que ele entra, vai sair, mas vai te dar um trabalho, vai te dar um monte de sequela, um monte de prejuízo, sendo que você poderia ter evitado isso, vindo na igreja, como você vinha antes, fazendo o trabalho direitinho, fazendo os propósitos, andando no caminho do Senhor. Aí você está nessa, ouvindo conversa derrotado. E tua vida está ficando derrotada, igual dela. Quem entende o bispo, levante a mão. A salvação individual. Ninguém pode te salvar, ninguém pode te salvar, você e você mesmo. A salvação é uma coisa particular, é você que tem que buscar por ela, não tem ninguém não. E sua vida é reflexo do que você é para Deus. Quanto mais você se lança para Deus, mais Deus vai se lançar e te ajudar. Quanto mais você se lança para Deus, menos bênçãos você vai receber. Sua vida é reflexo, é como a terra. Você plantou uma semente, vai te gerar aquele fruto. Mas se você plantar mais semente, vai te gerar o quê? Mais árvores e mais. A vida é assim, é de acordo com o que você planta, é de acordo com o que você semeia. E a pergunta é: o que tem semeado para Deus? O que você tem sido para Deus? Bom, não sei. Aparentemente são pessoas do bem,
aparentemente são pessoas indiscutivelmente abençoadas, mas o bispo conhece você da porta como é fora. Aqui para mim você deve, mas lá fora só Deus e o diabo te conhece, porque te vê 24 horas por dia. Se não, vamos ler a palavra? Capítulo 13, versículo 22, a porta estreita. Passava Jesus por cidades e aldeias, fazendo o que, gente? Ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos que serão salvos? Uma pergunta que ele fez: Senhor, são poucos que vão ser salvos? Aí Jesus falou assim, respondeu, Jesus falou: esforçai-vos. Jesus falou o quê? Pô, olha para mim. Está vendo aí? Para você ser abençoado, você tem que fazer o quê? Fui eu que fiz isso? Foi o apóstolo? Foi a pastora? Foi o obreiro? Quem foi isso? Foi Jesus, irmão. Nada na vida vem de graça, tem que ter um esforço. No que você faz, no que você se empenha, no que você proporciona para alguém ou para pessoas, olha para o bispo, tem que ser o seu melhor. Volta a ser o que você era antes, irmão. Não deixa a coisa piorar para você ficar numa situação difícil, não. Existem casos que é até irreversível. Porque Deus vai avisando a pessoa, rapaz, Deus vai avisando, e a pessoa vai empurrando com a barriga e fazendo vista grossa. Aí quando a situação for difícil, aí ela vai e lembra de tudo. Sendo que poderia ter evitado o quê? Muito tempo. Se fizesse a coisa certinha, como sempre foi feito. Quem consegue entender isso? Levante a mão. Esforçar. Fazer o que, igreja? Se esforçar. Você tem que entender que você tem que passar pela porta estreita. Tem que ter o esforço da pessoa para Deus honrar e Deus abençoar. Em nome de quem? Do Senhor Jesus. Aí diz assim, no versículo de número 24. Então, diz assim, a conta de luz aí, de água, aliás, obrigado, filho. Pega aí o bicho aí, mais uma conta de aí, tá vendo? Jesus, vê pessoas para me ajudar aqui no coração dele. Abençoa teu povo, abençoar mais gente para ajudar aqui, tá? Ô irmãos, prazer aqui para você ficar coisando para prazer. Quem entende o bicho, levante a mão. Olha, chega um problema, não é? É problema atrás de problema, meu Deus do céu. Obrigado. Aqui foi R$1,51. Esse negócio aqui é questão. Isso é pegadinha, quem sabe disso? Depois tem que olhar. Vamos lá. Passar pela. Se esforçar. Jesus mandou se esforçar. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não o quê? E não poderão. Muitos procurarão entrar e não o quê?
Se esforçai por entrar pela porta do Senhor. Nada na vida é fácil. O que vem fácil vai embora o meio. Vai embora fácil. Entenda isso. Tem que ter um esforço. Tem que ter o esforço do irmão, tem que ter o esforço da irmã, tem que ter o esforço de cada um cada um. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo, muitos procurarão entrar, mas não o quê? Agora, por que não poderão? Não porque querem entrar, mas porque as pessoas não querem pagar o quê? O preço. As pessoas não querem pagar o preço. E a bênção não quer se esforçar, irmãos. Isso aí é um bem que você fazer com você mesmo. Isso é um conselho bispo de coração na tua vida. Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Quem acredita nisso? Versículo 25. Quando o dono da casa estiver quando o dono da casa estiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos que o Senhor ensinava nas suas ruas, em nossas ruas. Ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticam iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vide no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, mas vós lançado aonde? Lá fora. Senhor, lembra de mim, o João, o Severino, o Raimundo. Eu evangelizava Jesus. Eu era obreiro, eu era membro, eu era sinista. Lembra? De vez em quando eu dava um dia, mas enquanto estava ruim, deixava o outro meio. Aí eu parava uma temporada, depois voltava, mas eu era ministro da minha boca. Jesus ia falar assim: não te conheço, apartai-vos de mim, vós todos que praticam iniquidade. Lá haverá choro e ranger de quê? Então esse é o caminho para as pessoas que são infiéis. Esse é o caminho para quem é infiel. Não tem jeito. O caminho para quem é infiel é esse. Choro e ranger de quê? E aí, para concluir a palavra, versículo 29. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há uns que virão ser primeiros, e primeiro que serão quê? Os últimos. Pode fechar sua Bíblia. Os últimos serão os primeiros. Está na Bíblia. Eu pensava que era só um ditado, mas não, o ditado está na Bíblia, está na Bíblia, os últimos serão os primeiros. Aí você não entende: pô, se quando chegou agora, tem um tempão na igreja, mas Ciclano às vezes obedece, você não obedece. Ciclano faz a coisa certa, você não está fazendo, por isso que ele está sendo abençoado, mas você não. Faz a coisa certinha que Deus vai te honrar. Esse é o ditado: o sol nasceu para quem? Para todos, meu cara. O sol nasceu para todos. Então você fica em paz, Deus vai te ajudar e Deus vai te honrar. Quem entendeu a palavra? Em nome de quem? Glorifique o nome de Jesus. Deus abençoe. Posso pedir a sua oferta?